dia, galera, tudo bem? Hoje, então, é dia 8 de março, Dia das Mulheres, e nós vamos falar um pouco das mulheres das nossas vidas, né? E não, das mulheres literárias, né? Das Sim, nossas autoras favoritas, o quanto elas nos influenciam e o quanto da literatura feita por mulheres é incrível. Eu trouxe aqui alguns livros para conversar, mas tem muitos outros tantos que eu não trouxe os exemplares para cá, mas que eu acho que vão vir na conversa naturalmente, assim. Já estava até olhando aqui, tem a Virginia Woolf, a Catherine Mansfield, é isso. muita gente boa, e é sobre isso que a gente quer falar para vocês, assim, as que mais nos marcaram. Sim. Quer começar, Tati? Vou começar. Queria só primeiramente dar parabéns a todas as mulheres, a nós, a Malu, a Nani, a mim e a todas as mulheres que fazem parte do nosso grupo. E não desmerecendo os homens, é claro, mas como hoje é o Dia das Mulheres, a gente vai dar um pouquinho mais de atenção a nós, a elas. Além do Dia das Mulheres, Malu, de ter trazido também algumas leituras aqui, algumas coisas que eu queria até dividir com vocês e ver se a gente futuramente até já programa algumas outras leituras conjuntas. Eu estava pensando as mulheres na leitura, não só na literatura como escritoras, como leitoras, como nós aqui que estamos aqui, nós que fazemos aqui o canal, a gente que conversa sobre os livros. E aí a gente já comentou várias vezes, né? Não desmerecendo os homens que estão lá no nosso grupo, é claro, a gente adora muito a participação deles e a gente assim, se diverte da mesma maneira, mas somos a maioria, né, nos grupos de leitura. É. As mulheres estão, eu acho que leem mais. Então, Tenho vários amigos que leem bastante, leem como a gente, assim, e até estão se arriscando a fazer Instagrams de livros e tal, mas a maioria, assim, vem todos os grupos, assim, no nosso, nos que nós participamos, são mulheres, sim. né? Aqui em Porto Alegre eu tenho um grupo que é ao vivo, presencial, um clube de leitura, somos só mulheres. Uhum. E chegou num ponto assim que o dia que um homem quiser participar, eu vou ter que pedir licença para as outras mulheres, né? Sim, sim. Realmente é a maioria, né? E se a gente for ver, as mulheres leem. Eu acho, eu não sei se leem mais, mas eu creio que ao menos se elas não leem mais, elas participam mais das conversas e das leituras e se empolgam com isso. Então, eu estava justamente pensando nisso. Do papel da mulher enquanto também leitora, que somos nós aqui, e falando também dos livros aqui na internet, né? Além de ter o nosso grupo ali que a gente conversa. E também trouxe, Malu, alguns livros que eu tenho vontade de ler, outros que eu até já li, que eu até já li. Mas para começar, falando de mulher, eu queria falar desse livro aqui, que eu ainda não li, até tirei do plástico antes de vir fazer o vídeo para a Malu não me dar bronca. Que é esse aqui, ó, A Cidade das Mulheres, da Christine de Pizan. Essa aqui é considerada a primeira feminista, ou uma feminista da Idade Média, que ela escreve entre 1404 e 1405. Né? É considerada a primeira obra feminista da história da literatura ocidental. É uma mulher nascida em Veneza em 1364. E saiu, acho que recentemente pela editora 34, esse livro aqui. Aí eu já tinha visto sobre esse livro em algum. Agora eu não vou lembrar onde, mas eu já tinha ouvido alguém falar desse livro. Eu não sei se foi em algum material do Shakespeare. Não me lembro exatamente, mas e eu acho que esse livro, inclusive, está em alguma dessas listas também de leitura que, né, dos 100 melhores ou sei lá o quê, que saem pelas várias mídias aí. Eu não sei exatamente aonde, mas como eu vi que tinha essa edição nova da 34, eu já garanti a minha e pretendo ler, porque eu acho muito interessante a gente ler uma mulher daquela época, Malu, né? Considerada Nossa, uma obra feminista em 1400. Imagino que a gente pode encontrar, né, de valioso ali. Tati, eu não sabia desse livro, tu sempre descobre coisas fantásticas e não tem como ser mais interessante, né? Em plena Idade Média, uma mulher escritora, porque Sim, isso
A gente vê que durante muitos anos até tiveram que escrever como com nomes de homens, né? Como se Sim. fossem os homens escrevendo. E já botei na minha TBR aqui. É, Vou comprar assim que tiver o link das primas. Isso, vamos fazer o link, a gente coloca aqui Não, para tá? vocês. Mas assim, achei muito interessante Mas, para saber, sabe? Porque já que a gente fala tanto das mulheres, né, na literatura e tudo, e só tem uma coisa que eu assim não acho, não acho legal. Isso daí eu vou falar porque é quando a gente eu acho que a gente tem que valorizar a mulher sem desvalorizar os homens, assim. Ou seja, a mulher tem coisa de muito bom, não precisa ficar desmerecendo, por exemplo, grandes autores. Uma coisa que eu não faço e não acho legal de que os outros fiquem falando, mas também cada um pode falar o que quiser. É falar assim, não vou ler mais homem, só vou ler mulher, porque, entendeu? Não, você acha que eu vou deixar de ler alguma coisa? Tô lendo Tolstói agora, vou deixar de ler Dostoiévski só porque eu também quero ler mulheres, né? Eu acho que isso ah, também aí é atestado de, assim, tudo bem, se você já leu e não gostou é uma coisa, agora você falar que não mais vai ler homens porque, sei lá, qualquer motivo, né? Eu não desmereço, não farei isso. Até porque a gente tá lendo é, Shakespeare, né? Não dá pra. exato. E até porque, assim, olha, ãh, essa questão, assim, de, só ler mulheres, só ler homens, só leio, tá, agora eu vou ler só latino-americano, vou ler só não sei o quê, não vou ler brancos, não vou ler. Ah, pô, é cansativo, eu acho isso um saco, sabe? Até porque eu acho que assim a gente tem que cada vez mais ver a coisa como uma coisa inteira, né? Uhum, Uma coisa de que e a gente não tem como mudar a história, né? A gente não sim, tem como mudar. Os homens que escreviam, tipo os Shakespeares da vida, não eram os canalhas. Alguns e muitos foram canalhas e escreveram maravilhas, né? sim, A presença da mulher tá, né? Eu acho assim, Tolstói cada vez mais a gente descobre o quanto a mulher dele era quase uma coautora dele, né? sim. E aí a gente vê que muitas mulheres maravilhosas escreveram, tipo, a parceria ali do Truman Capote, né? Uhum. Com a... um sol é para o sol nasce para Só nas. todos. Aham, É, ela teve no Truman e no editor dela dois coautores, assim. sim, Então, assim, essas parcerias, assim, tem uma fonte imensa, assim, e a gente não tem como saber. A gente não estava lá para ver. A gente não sabe até onde a gente está lendo mulher, onde a gente está lendo homem, onde é que começa uma coisa e outra. Não quer dizer que a gente não saiba o que as mulheres sofreram, etc e tal. Mas realmente, assim, não é por não ler mulheres. Acho que sim, temos que ler mais, não apenas pelo fato de serem mulheres, mas porque a literatura delas é excelente, né? sim, A sim, gente pega autoras fantásticas aqui. E sim. talvez elas tenham. E principalmente, eu acho, gente, a gente tem que dar muito. Isso aí eu acho que vale muito para hoje em dia, sabe? Os autores contemporâneos são uns bosta, uns livros de merda, sabe? Que tem uma puta propaganda e são ruins, sabe? Uhum. E aí a gente tem que dizer, é um livro necessário. Não é, é uma bosta, só porque foi publicado por uma grande editora e porque fala de temas necessários, Uhum. temas urgentes. Pô, pelo amor de Sim, Deus, né? E tem muita mulher moderna, contemporânea, escrevendo bem, né? E tem. que não dá nem para comparar, não dá nem para comparar, assim, sabe? Tu pega uma Conceição Evaristo, tu não consegue nem comparar com os outros, com os caras, sabe? Sim, O livro deles é de botar no lixo, né? Mas os clássicos, que é o que a gente mais lê, são aqueles que sobreviveram ao tempo. São os caras que eram bons mesmo, sabe? sim. São caras que escreviam muito bem. Então, assim, vai deixar de ler Dostoiévski, vai deixar de ler Tolstói, vai deixar de ler Dante. Não dá, né? Não. Não tem, não tem. É, eu acho que assim, a gente não precisa, para valorizar um, não precisa desvalorizar o outro, né? Não é uma briga assim, de que você vai ganhar porque você vai destruir o outro, né? Aliás, o que eu acho interessante é a diversidade. Até quando a gente fala assim, tô lendo muito, sei lá, tô lendo literatura só coreana, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Daí assim, a gente cansa, então vamos ler outra coisa. Então, a diversidade é o que faz o mundo, né? Afinal de contas, somos todos diversos, né? Ninguém é igual. E a literatura é assim também, né? E lê o que tu te apaixona, né? Lê o que Sim, tu te apaixona, tu não deve nada pra ninguém.
É que todo mundo quer agora transformar tudo num ato político. Ato Exato. político é ter liberdade. É, Isso assim é ato político. É tu é, respeitar a tua liberdade de ler o que tu quiseres quando tu tiveres afim. O que eu gosto é ler a Colin Hoover, tá? Vou falar de uma que eu detesto. Beleza, vai ler Colin Hoover e ser feliz. Ah, me sim, apaixonei pela literatura coreana. Quero agora demolir, ler só livros de coreano. sim. Bah, Vai lá e beleza, assim. faz, sim, É, vai lá é, e faz. O ano passado a gente se apaixonou por John Fosse e sim, ainda continuamos. A gente leu um monte de coisa dele, sabe? é, Então, assim, tem muito tempo, pode ler o que tu quiser. Claro, nunca vai ter tempo para ler tudo que tu quiser. Não perde tempo com um livro porque, é o correto de ler. Lê o que tu tá afim, né? e Vamos combinar. o que me fez vir Ah, a cabeça esse negócio de. Porque eu peguei e eu peguei alguma. Acho que tem uma escritora contemporânea aqui na Alemanha que. Inclusive, acho que eu seguia no Instagram, agora eu não vou lembrar o nome dela, que acho que eu até passei a não seguir mais por conta disso, porque assim, eu tava vendo que os atos ali, não, era assim, extremos contra os autores, ou contra homens, e não assim contra autores contemporâneos, contra os. Não vou ler o Dostoiévski porque ele era machista, não, o Tolstói também não porque era, mas assim, quem não era, né, naquela época, assim, a gente tem que pôr o autor na sua época, no seu lugar, no seu tudo, e assim, e mesmo assim, desculpar ele por algumas coisas que ele escreveu e continuar lendo, e não desmerecer a obra inteira por algumas coisas ali. A vida é assim, não dá. Ninguém agrada. Assim, ninguém agrada a tudo a todo tempo, né? Ninguém é perfeito, né? Na verdade, né? eu geralmente desagrado todo mundo, porque eu acredito numa coisa que hoje em dia ninguém, que o livro é o livro, sabe? Sim. Como qualquer obra de arte. Para mim pode ser escrito por qualquer pessoa, por qual monstro pode ter escrito, se a obra for boa, eu vou ler. Uhum. Porque eu acho que no momento, assim, ó, que foi publicado, deixou de pertencer ao cara, sabe? Sim, sim. Deixou. Exato. Exato. Deixou, ainda mais esses que os caras já morreram, sabe? É, Deixou, a obra é a obra, sabe? O sim. filme, o livro, a música. Pô, música, teve uns caras terríveis, que foram uns baita uns compositores, né? Sim. Então, assim, pra mim, ele deu aquilo pra humanidade. É um Isso. presente que ele deu, mesmo contra a vontade dele, aquilo vai ser usado pro bem, sabe? Sim. Então, pouco importa. E outra coisa, quem sou eu para julgar? Pelo amor de Deus, eu acho que tá todo mundo achando que é perfeito, Sim. porque tá de acordo com as coisas que são corretas na nossa geração, que pode ser, não vai ser correto para a próxima, e a gente não sabe. Então é aquela coisa, é o alecrim dourado que eles brincam, né? Sim. Nasceu um alecrim dourado, né? É. Nasceu no campo sem ser semeado. E Isso. são perfeitos e têm direito a criticar tudo, né? Isso. Pô, vamos se enxergar, né? Eu me enxergo no espelho todos os dias e eu vejo que eu não sou um grãozinho de areia ainda e não contribui com nada, assim, de muito, Sim. muito fodástico, assim. Então eu não vou ficar criticando o autor. Aliás, tem autores que eu morro de vontade de ler a biografia, tem outros que eu não quero nem saber, sabe? Não quero nem Sim. saber quem ele é, o que ele fez, quais foram as merdas que ele fez. Só que uma coisa eu tenho certeza, sabe? Todo mundo faz merda. Sim. Isso é fato. Né? Então, Essa é a assim, única verdade, né? daí começa a endeusar um cara. Quando começa a endeusar muito, gente, É. isso é Mas, coisa de adolescente, né? sim. E a Malu Não vê falou as outras da. camadas. Malu, você falou de uma autora que eu até trouxe aqui que eu queria ler, a Catherine Mansfield, que tem essa edição aqui de contos, né? Êxtase e outros Curiosa. contos, da Antofágica, que assim, para que tem gente que não gosta muito da Antofágica, mas essa aqui achei bonitinho, tem umas ilustrações interessantes e é aquele livro pequenininho, sabe? Dá para ver aqui pelo tamanho da mão, ó. Ele é bem pequenininho e ele é gostosinho de ler, assim, para segurar e tudo. E ainda não li, eu pretendo ler também. Não sei se eu vou conseguir ler em março, porque a vida tá muito louca, mas se eu conseguir ler esse ano aqui ainda, eu vou ficar contente. Eu vou comprar, porque eu não tenho esse. O que eu tenho dela também, ó, é o Felicidade. Aham. Para quem não conhece a Caterine, também é feminista. É uma Uhum. mulher que construiu muito do que como é que a gente diz assim, pavimentou a estrada pra gente, né? Uhum. Porque a gente reclama, mas a verdade é que nós somos privilegiadas de ter nascido na nossa época, né? Sim. Então, assim, ó, esse livro
na contracapa diz que foi um ícone do movimento feminista, né? Uhum. Ela conta a parte que ela foi uma jovem mulher casada e tal, é um pouco do que ela viveu, mas logo ela assumiu a homossexualidade dela, né? Uhum. E foi ser feliz, né? Sim. Aí a Catherine fala sobre. A Catherine foi uma mulher que ela viveu, né? Ela viveu a homossexualidade dela, a bissexualidade dela de forma mais livre naquela Uhum. época, que Sim. é final dos anos 1800 quando ela viveu. Gente, o que eu acho fantástico, assim, e comprei esse livro porque tudo começa aqui para mim, né? Minha autora favorita, Clarice Sim. Lispector. Ela era a favorita da Clarice. Uhum. Então, uma das favoritas da Clarice. Então, eu fui atrás. E é fantástico. E aqui tu vê bem a semente que a Clarice fala, né? Aqui ela diz: eu quero ser tudo que eu sou capaz de me tornar. O Uhum. feminismo, para mim, né? Cada um tem o seu. É muito sobre isso, sobre a gente ser aquilo que a gente quer se tornar. Também acontece com os homens, principalmente com aquela coisa de trocar de gênero, né? Que a pessoa nasceu num corpo de homem, mas se sente uma mulher. Então, eles vale para tudo. E é o que a mulher, é o legado que ela deixou para qualquer um que quer ser o que quer se tornar, que é muito falado pela Clarice. E para mim aqui é a grande obra-prima dela, um livro curtinho, parece maior, Uhum. que é o Água Viva. O Água Viva é fantástico, ele é bem ele é bem, não sei como é que a gente fala assim, quando abstrato, né? Ele não é Uhum. uma coisa assim contínua. E o final dele é fantástico. Uma outra mulher que eu amo, que é a Maria Bethânia, ela em vários shows já citou essa parte, e ela fala no final, tá? Eu vou falar o final, gente, porque ele não vai te dar um spoiler, porque ele é um livro totalmente abstrato. Essa frase Uhum. poderia estar no início, no final não ia fazer a menor diferença. Aquilo que ainda vai ser depois é agora. Agora é o domínio de agora. E enquanto dura a improvisação, eu nasço. E eis que depois de uma tarde de quem sou eu, e de acordar à hora da madrugada ainda em desespero, eis que às 3 horas da madrugada acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim, calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou. E você, eu sou eu e você é você. É vasto, vai durar. O que descreva é isto, não vai parar, continua. Olha para mim e me ama, né? Eu acho que a gente tem que amar mesmo, assim. Uhum. Tem que amar e ser amada, nós mulheres entre nós. Mas aí ela se corrige, né? Uhum. Olha para mim e me ama, ponto. Não, 2 pontos. Tu olhas para ti e te ama. É o que está certo. O que te escrevo continua e estou enfeitiçada. Uhum. Como não ficar enfeitiçada, né? Sim. Não tem como não ficar enfeitiçada. A gente tem que se amar muito, ser aquilo mais próximo. Tem outra coisa que daí é escrita por um homem que também é, é, bebe aqui, que é aquele filme Tudo para Minha Mãe, que é Uhum. do Almodóvar, Sim. que tem o diálogo da Agrado. A Agrado faz uma peça de teatro, ela é uma das que ajuda, não sei se é no backstage ou faz Uhum. uma ponta, e um determinado dia a estrela principal não vai. E aí ela tem que ir lá para frente do palco e dizer que a peça foi cancelada e vão devolver os ingressos. Uhum. E aí a Grado chega no palco e diz: Olha, aconteceu isso e isso. Quem quiser, nós vamos devolver os ingressos, podem sair. Quem quiser pode ficar e ouvir a história da minha vida. Uhum. E aí ela começa a falar assim: Isso aqui é silicone, né? Ela é um Uhum. homem que biologicamente Sim. tal, tarará, isso aqui é não sei o que, não sei o que, porque eu sou autêntica. Porque a mulher é o mais autêntica quanto mais perto ela chega daquilo que ela sonhou de si mesma. Sim. Então, eu acho que é essa coisa, assim, que às vezes a mulher nem é uma feminista, mas ela escreve sobre essa força, sobre isso. Isso é a maior contribuição que ela pode dar. Mais do que fazer discursos feministas. Sim. É empoderar a mulher pela palavra. Sim. É tu sair daquele livro dizendo, porra, eu sou bacana, eu sou legal, eu posso, né? Sim. E eu acho que essas mulheres que a gente está falando hoje é isso, né?
Daí a gente pega aqui, ó, outra que eu trouxe aqui, a Cecília Meirelles. Ela pode não ter sido a feminista. Assim, tu lê ela, pô, ser mulher é bom pra caramba, pelo amor de Deus, é muito bom ser mulher. Sim, Aí tu lê coisas que ela escreve sobre aquela poesia épica que ela faz sobre a Inconfidência Mineira, assim, baita texto, assim, né? E sim, como a gente é capaz, como a gente pode, como a gente faz perfeito, sim. né? É, Eu falo, gente, a eu não gente faço porra nenhuma faz. perfeita, mas eu me acho pertencente. A gente faz também, o que a gente faz é importante, né? Eu acho que assim, independente do que a gente faz, a gente está aqui fazendo, entendeu? E a mulher sempre teve um papel muito importante. E o fato da gente colocar o foco naquilo que foi ruim não impede que a gente também enxergue aquilo que foi bom. Então, mesmo a gente tendo sofrido, né, as mulheres tendo muitas. Imagine porque a gente tem várias escritoras, várias, a gente tem algumas, né? A gente veio falar de algumas aqui, mas você vê, a gente teve escritoras importantes em épocas que só homens escreviam, que inclusive elas tinham que publicar com o nome de homem, e no começo, né, nas primeiras, quando iam colocar o livro à venda. Então, por quê? Porque era assim, só que elas as mulheres sempre permearam, não existe mundo sem mulher, né? Então a mulher tinha que estar lá. E já tinha também escritoras, né? Então você imagina que se isso aí hoje em dia, hoje a gente tem essa liberdade que foi construída ao longo dos anos com lutas e com direitos e tudo, a gente vê que a gente tem que dar parabéns mesmo, tem que vir e falar das obras e falar bem, porque a mulher não perdeu o espaço dela, né? Agora que ela tem o espaço garantido por lei, tudo, a gente tem que prezar por isso. Né? E quando a gente vem aqui enaltecer as mulheres, a gente vem fazer de uma maneira com que as mulheres continuem acreditando nesse poder que elas têm, que é de fazer o que elas gostam. E a gente teve mulheres importantes, que a Malu falou aqui da Caterine, e acho que ficou bem legal, porque daí a Malu fez uma ligação aí com outras duas autoras, e eu também peguei a Caterine aqui com esse livro para fazer também uma conexão com outra autora, com duas, na verdade, com a Virginia Woolf, que eu sempre falo aqui, que a Malu também já falou, que inclusive eu trouxe esse livro aqui que eu ganhei da a nossa amiga aqui em comum, da Marizinha, né, que essa Que é, linda. é, Anon era uma mulher, tá? Depois numa outra ocasião, a gente fala até mais um pouco desses livros, mas eu queria só falar que é autêntica, tem toda a coleção, ou quase toda, da Virginia Woolf, dos romances dela mais importantes aí, de Mrs. Dalloway, As Ondas, que mais? Ao Farol, e a gente precisa ler, ou reler, né? Depende do coisa. O que eu Eu tenho queria. que ler. A gente tem que ler. A Malu leu Mrs. Dalloway e gostou, então eu já fiquei feliz. Precisamos ler, colocar em dia. E eu queria falar da tradutora desse aqui para Antofágica, que foi a Nara Vidal, que também a gente fala muito dela, porque a gente usa o livro dela, das Shakespearianas, no projeto Shakespeare, a gente está sempre falando dela. E eu trouxe aqui o livro dela, que chama Puro, que foi o último que saiu. Eu tenho a edição de Portugal, que é da Relógio d'Água, mas saiu pela Todavia, a gente deixa o link das primas aí. E eu ainda não li, eu gostaria até de pedir aqui se a Malu ou alguém vai depois querer ler comigo, porque eu estava aguardando por uma hora especial para ler. Eu li outro livro dela que se chama Eva, que também é daqueles livros que chacoalham a gente, sabe? Então, ou seja, a gente traz as autoras mais antigas para a gente chegando nas contemporâneas. E eu acho que isso que é legal, porque a gente tem uma conversa aqui, a gente podia passar o quê? Uma tarde inteira, né, Malu, aqui falando de autoras, Falando né? de autoras. E outra coisa, tudo, eu quero ler esse livro contigo, daí nós vamos vir aqui comentar. Tudo que é da Nara me interessa. O Shakespearianas, ela mostra uma parte das mulheres de Shakespeare e mostra o quanto ele colocava essas mulheres fortes na literatura dele,
como a grande contribuição dele. Então, isso eu acho fantástico. Nós não vamos falar dele, porque hoje nós vamos falar de mulheres, mas isso é muito o que fecha para mim, sabe? De relação a Sim. Shakespeare e vários autores. É. E, Malu, eu queria falar dessa autora aqui que eu descobri. Não descobri nada, mas esse livro aqui, o Grande Caderno, da Agatha Christoph, que eu coloquei na minha lista dos 5 para ler em 2025. Eu ainda não li, mas eu trouxe ele aqui só para mostrar. É dessa autora aqui que escreveu essa mini autobiografia que se chama A Analfabeta. Eu escrevi sobre esse livro lá no meu Substack, porque eu achei interessante. É piquititico, dá para ler assim, sentar e ler. Ela fala da fuga dela, né? Ela estava numa região que foi tomada pela União Soviética e ela, em dado momento, ela quis sair de lá. Então ela escapou, né? Foi uma refugiada e ela foi parar na Suíça, numa região que se fala francês. Né? E aí ela fala do processo dela. Ela saiu de lá com uma criança um bebê de 4 meses, né? Da terra natal dela. E ela tem que escrever em outra língua, que é o francês. Ela tem não, né? Mas ela passa a ter que conviver com uma nova língua que ela não fazia a mínima ideia. E aí ela comenta que com 4 anos de idade ela conseguia ler fluentemente na língua materna dela, e depois ela vai para já adulta, com mãe, ela chega num lugar em que ela é analfabeta, porque ela aprendeu a falar, porque ela foi trabalhar numa fábrica, só que ela não sabia nem ler nem escrever. E quando ela se coloca num curso para aprender, ela fala assim: eu sou analfabeta em francês, nessa língua. Por quê? Porque ela não sabe ler nem escrever. Entendeu? E daí ela fala justamente dessa experiência e ela escreve, e ela escreve inclusive esse livro aqui e a trilogia dos Gêmeos, que são esse mais 2. O Grande Caderno e mais outros 2 volumes, ela escreve em francês. Né? Então, toda essa força que ela teve dentro para ela, porque ela se identificava como uma escritora, e só que ela teve que fazer isso em outro lugar, em situações diferentes, e eu senti muita força assim nessa pequena autobiografia dela, que achei muito interessante, achei inspirador, inclusive, também. E estou super curiosa para ler esse livro, que falam que é muito, muito bom. Tati, tu traz as melhores dicas e novidades, assim. Já também tô louca para ler. Eu já estava afim de ler a trilogia porque tu tinhas comentado sobre o livro e me interessou o assunto. E agora eu quero ler o Analfabeta antes de ler a trilogia. É muito bom, a gente vai descobrindo as coisas, né, Malu? Tá sempre descobrindo as coisas, mas tu tá descobrindo umas coisas fantásticas, tu tá num outro nível, Tati. Que bom que eu tenho tu tão próximo. Faz a minha cabeça ventilar mais. Sim. E eu acho que é isso, sabe? O negócio das mulheres estarem lendo mais também tá ventilando mais as cabeças. Os homens estão muito parados no tempo, preocupados com mercado financeiro, como vender, não sei o quê. Uma coisa muito chata. Até o homem esquerdo tá um retardado, né? É um saco. Sim. Mas assim, ó, vamos voltar a falar das mulheres. Vamos. Gente, outra mulher que é das paixões da minha vida, e eu tive privilégio de conhecer ao vivo, é a mulher do Érico Veríssimo. O Érico, para nós, é o nosso melhor escritor aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho ele fantástico, amo. Mas ele era um cara legal, mas ele era um cara polêmico e era bem sem vergonha. No tempo que os homens famosos eram sem vergonhas, né? Daquele tempo, hoje em dia não. Mas a mulher dele era incrível, criou, acho que eles tiveram 3 ou 4 filhos, era alegre, era feliz, uma pessoa assim em Porto Alegre popular, que todo mundo adorava. E ela era comadre da Clarice Lispector. Então, esse livro aqui é um livro que eu comprei para ler as cartas, as correspondências dela com a Mafalda, mas tem correspondências da Clarice com todo mundo. A correspondência é maravilhosa. Ela conta, elas foram muito amigas nos Estados Unidos, quando o Érico morava lá, e ela morava lá também com o marido dela, e as crianças.
Então, assim, é um papo que ela conta. Eram muito parecidas as vivências, né? Escritores, a mesma turma, conheciam as mesmas pessoas, né? Uhum. E morando nos Estados Unidos com filhos pequenos. Sim. E aí ela conta que o filho dela, ela narrando as falas do filho pra Mafalda, e ele Uhum. falava metade em inglês, metade em Sim. português. É muito bom. É Uhum. muito bom, carinho. E aí a gente vê, assim, principalmente essa coisa da parceria feminina, né? De como é legal, como é bom, como a rede de apoio, que é uma coisa que eu acho que a coisa que a gente mais precisa, assim. Claro, tem muito cara que ajuda e tal, mas a rede de apoio que a gente precisa, principalmente quando a gente tem filhos, né? Sim, sim. É incrível. E quando a É. gente tá longe da família, a Tati tem essa experiência a mais. Eu tive uma super rede de apoio aqui. Eu moro na cidade que eu nasci, toda a minha família mora aqui também. Então, a família do meu marido também. Então, eu tive rede de apoio dos dois lados. As mulheres me ensinaram, as mulheres da minha família e da família dele me ajudaram horrores, né? Uhum. E só tive um guri, né? Não tive mais um filho. Mas de quem tá longe, esse negócio de tu conseguir, morando fora, ter isso nas tuas amigas, nas tuas amizades, a gente não tá sozinho. E eu acho que Não. isso é muito importante, né? Porque eu acho que a mulher, principalmente da época da Caterine e tal, teve. A Caterine, a Virginia Woolf, muitas se mataram, assim, era uma solidão muito grande ser mulher e Uhum. ser uma mulher à frente de seu tempo naquela Sim, época. E hoje em dia exatamente. não é. É. A gente não precisa entrar numa paranoia, sabe? Uhum. Hoje em dia a gente não tá sozinha. Então, assim, se tu tá num lugar, tu tem que achar amigas, tu tem que. E tem que ter humildade para isso também, né? Não acha Sim, que, ai, pá, ninguém é meu amigo. Não, tu tem que ir lá, tem que. A Tati sabe falar melhor disso do que eu. sim. Aliás, escreve muito bem. Então, pode escrever, saber isso. E esses livros de correspondência eu acho fantásticos por mostrar isso, né? Sim, isso é bem interessante. É legal que você tocou nisso aí, Malu, porque eu trouxe inclusive um livro da Clarice não, sobre a Clarice, né? Que eu faz um tempo que eu estou com ele aqui, que chama As Crianças de Clarice, que é um estudo, né, da editora da Unicamp. Então é um estudo da Mel Brits, uma escritora estudante de Clarice, que ela vai buscar compreender as crianças nos livros, tanto infantis quanto livros adultos da Clarice, né? Então ela é mais assim, eu não li ainda, mas creio que é mais um livro meio acadêmico, né? Mas me interessa porque a Malu falou de criança e tal, e me interessa muito, eu sempre li muito, né? Então, quando a Malu fala a gente tem rede de apoio e tudo, mas assim, eu sempre. Eu já falei, acho que em outros vídeos, eu sempre que eu precisei saber de algum tema, o meu primeiro fonte é livro, né? Então, eu vou buscar livros sobre. Quando eu foi ter bebê, livro de bebê. Quando tem as crianças de 1 ano, aí vai lá, pega. Então, eu fui lendo. Quando é cachorro, é livro de cachorro. Então, eu sou sempre essa pessoa que busca livros, né? Então, eu sou sempre aquela chata que sempre tem um livro para indicar para alguma coisa. Mas, e também peço indicações, porque a gente não está no mesmo, né? Por exemplo, eu peço muito indicações. Eu cheguei a pedir para nossa amiga, uma outra mulher muito que eu adoro aqui, que também faz parte do nosso grupo, que é a Marilda, né, Malu? A Marilda sempre tem ótimas recomendações, porque além de uma leitora ávida, ela participa de várias leituras conjuntas com a gente, ela também é psicanalista e ela estuda muito, então é uma pessoa que só tem a juntar, assim, tem muito conhecimento, e eu sempre sou muito grata, sempre falo da Marilda aqui para vocês, uma ótima pessoa. E além de tudo, ela faz essas joias aqui, ó, tá vendo? De crochê, lindas, maravilhosas, que me acompanham pela casa, Sim. né? Não, a Marisa é incrível, 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 a Marilda. Os nossos grupos de leitura acabam também virando umas grandes redes de apoio, assim, isso é Sim. muito legal. E falando em criança, Malu, que eu tava falando, eu queria, o que me interessa, eu ando pensando bastante na escrita, né? Com o tom de voz de criança, né? E até conversei bastante, assim, até com a Marizinha sobre isso e tudo. E por isso que quando esse livro aqui sai, que eu vi esse livro aqui
da Clarice, sobre a Clarice, as crianças de Clarice, eu acho muito legal essa questão da voz da criança na literatura, né? E descobri um outro livro que também é de uma autora, vou falar aqui porque a gente está falando de mulheres, da Mariana Salomão Carrara, que é Se Deus Me Chamar, Não Vou. Eu ainda não li, mas o que me chamou a atenção é porque é um livro escrito por uma garota de 11 anos. Então, a questão da voz infantil me chama muita atenção, até pelo meu interesse em escrever também. Então, isso aí está permeando assim, as minhas leituras, né? E eu acho muito legal porque a gente acaba conectando. A Malu veio, falou de Clarice, falou de todas as conexões ali com ela, e a gente está conectada aqui também, né, Malu? Com o que eu trouxe aqui de leituras. E eu não sei, eu tinha que falar mais uma coisa com você, Malu, de outra autora que eu tô louca para ler, que você leu recentemente, que é O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, que tá para sair. Aliás, eu acho que tinha que ter saído agora, né? Companhia das Letras, vocês deram um furo grande. Tinha que ter saído agora no Dia das Mulheres e não no final do mês de março, né? Um novo livro dela, nova tradução de um livro, que eu tô também com vontade de ler, porque são mulheres maravilhosas que trazem muito... E essa aqui também, ela é anterior a Ferrante, hein? A gente tem que lembrar que foi... Essa é a inspiração, né, exatamente. dela, uma das autoras progressistas exatamente. dela. E também feminista. Esse Caderno Proibido fala muito sobre a opressão da mulher, e o livro é fantástico. E quem me indicou foi a Nani. É uma sim. pena que esse ano a Nani não está aqui conosco para fazer esse vídeo, Sim. porque a Nani é uma feminista maravilhosa, e até não vamos deixar passar em branco, a gente sempre fala desse, que é o livro favorito da Nani, tá? O Jane Eyre. Esse escrito por uma mulher que teve que usar um nome masculino no início também, né? Uma mulher que vivia no lugar mais civilizado do mundo, na Inglaterra, né? E mesmo assim existia isso, né? Sim. Teve muita mulher maravilhosa até eles chegarem no que chegaram, até conseguirem... Teve um movimento das sufragistas que é fantástico. Então, assim, esse é um baita de um livro que não dá para deixar de ler. Eu tinha deixado de ler, só o ano passado, nessa época do ano, graças a Nani. Então, Nani, volta logo, tá? Que a gente quer que tu fale mais sobre esse livro pra gente. Malu, vou falar do que a gente vai... Eu já tinha começado a ler, eu fiz uma pausa porque eu tive que ler 100 Anos de Solidão com a Malu. Eu agradeço novamente a todo mundo a Nani e a Anne e a Marizinha, que nos fizeram ler, né, Malu? A gente já tinha até desistido de ler. Muito obrigada para as gurias, e muito obrigado para minha turma do trabalho lá da ilha, que a gente brinca, que a gente tem 4, que a gente fica na mesma ilha, que me deram de presente de aniversário esse livro. Sim, foi um sinal. Aí eu tive que correr atrás aqui para ler também. Então, esse livro, A Idiota, que também é de uma mulher, da Elif Batuman, eu comecei a ler, eu tô achando, tô gostando muito, eu só realmente parei porque eu não tive tempo ainda de continuar, eu vou continuar lendo, que o título, que original em inglês é o Idiota, né, The Idiot, que não tem gênero, que faz referência justamente ao Idiota do Dostoiévski, que é um livro que eu li, que eu adorei, que eu amei. E aí a Malu já fez e eu também já tive que comprar. E esse eu não tirei do plástico também, ó. Que são... Liberta ele, Tati. Eu vou libertar ele. Que são da mesma autora, Os Possessos, né? Aventuras com os livros russos e seus leitores. Então a gente... Que também é um título de um livro do Dostoiévski também. Dostoiévski. Isso. Essa aqui é uma tradução antiga, que foi o primeiro que eu li dele. Então, o que acontecia? Eles usavam Os Possessos. E era uma tradução que vinha... A maioria das traduções eram do francês. Isso. Mas para vocês verem como a gente vive numa época privilegiada, hoje em dia a gente tem traduções russas fantásticas, todas da editora
34. Isso. E aí os possessos é o que a gente conhece por os demônios. É, exatamente. Às vezes eu falo possessos, Sim. hoje em dia ele é conhecido no Brasil como os Como os demônios. demônios, é. Que É. inclusive eu ainda não li. Eu tô pra ler com a Marizinha, hein, Marizinha? Ah, eu quero ler, porque eu li com 17 anos, então eu Então, vou ter uma impressão bem diferente. Na época, amei de paixão, né? sim. Porque na época eu só lia clássicos, assim, eu lia Sabrina escondido, mas eu achava que eu era muito inteligente para esses livros, para os outros livros que hoje eu amo também. Sim. Então, a gente tá rodeada de mulheres boas, né, Mas Malu? maravilhosas, Não tem. maravilhosas. E a gente podia até falar do último. A Malu vai falar Eu, de poesia, mas eu só queria falar eu do. tenho mais três aqui para falar. Eu vou falar do meu último, então, aqui, que eu acho. É do Nobel do ano passado, o Han Kang. Esse aqui eu vou começar agora, o Atos Humanos. Foi presente também de uma mulher da minha cunhada. Cunhada, muito obrigada. Ganhei de Natal. Eu vou ler agora com o Clubinho da Paloma. Eu vou ler agora em março. A gente já fez aqui, né, Malu? Comentário da vegetariana. Tem vídeo aqui no canal. E Eu me logo. apaixonei pelo vegetariano. Eu não muito, mas a Malu logo vai receber o livro itinerante, o mais novo livro itinerante, que é da Rancan. Aí, quando ela lê, a gente volta a conversar aqui. Mas vamos ver o que esses atos humanos têm a nos dizer. Ainda. Eu ia parar de ler ela, porque eu tô muito puxa-saca dela, sabe? Mas aí me falaram do Atos Humanos, que é o melhor, que isso, que aquilo, já tô com Atos Humanos para ler É isso também. aí. E tem o Lições de Grego, que é o nosso itinerante, que tá chegando aí para mim. Isso aí. Então, acho que vou, assim, nos próximos meses, ler mais dois dela. Isso aí. E vamos falar sobre as nossas poetisas Vamos. Estava maravilhosas. esperando a Malu trazer poesia pra gente. Eu falei já da Cecília Meirelles, né? Cecília Meirelles, eu estava procurando uma poesia que eu queria ler para vocês, mas eu não achei, que ela fala: canto porque o momento existe, a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Herói das coisas fudidias, não sinto gozo nem tormento. A não sei o que, todos os dias no vento. Aí vai, eu não me lembro do resto. Mas é Uhum. linda essa poesia. E é uma poesia que tu lê e pensa, só podia ser mulher, né? Aí nós temos, gente, Flor Bela Espanca, tá? Eu sou aqui no mundo anda perdida. Eu sou aqui na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho e desta sorte. Sou a crucificada, sou a dolorida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam triste sem o ser. Sou a que chora sem saber por quê. Eu sou mulher, né? Essa outra fantástica. Também é uma mulher que acabou, se eu não me engano, se matando, né? E tal. E assim, ó, deste livro, gente, ó, é da Martin Claret, tá? Não é uma editora que as pessoas gostam muito, porque já fez muita burrada. Mas Uhum. esse livro tá perfeito, perfeito. Essa mulher é maravilhosa e vocês têm que conhecer. Comprem a antologia poética da Martin Claret, ou se encontrarem uma escritora. A Tati vai encontrar uma em Portugal bem melhor. Então, assim, a gente vê que todas as mulheres. Que é muito universal o sentimento feminino. A gente lê mulheres de diferentes épocas falando a mesma coisa de forma muito bonita, né? Sim. Então, essa é uma delas. Outra aí a gente vem com uma de outro lado do mundo, com a Vislaia, que é Sim. sensacional, imperdível, né? Retrato de mulher. Deve ser para todos os gostos. Mudar só para que nada mude. É fácil, impossível, difícil, vale tentar. Seus olhos são, se preciso, ora azuis, ora cinzentos, negros, alegres, rasos d'água, sem nenhuma razão. Dorme com ele a primeira que aparece, a única no mundo. Dá-lhe 4 filhos, nenhum filho, um. Ingênua, mas que a melhor aconselha. Fraca, mas aguenta. Não tem cabeça, pois vai tê-la. Lê Jaspers e revistas de mulher. Não entende de parafusos, mas constrói uma ponte. Jovem como sempre, ainda jovem. Segura nas mãos um pardalzinho de asa partida. Seu próprio dinheiro para uma viagem longa e longínqua. Um cutelo para a carne, uma compressa, um cálice de vodka. Corre para onde não está cansada. Claro que não, só um pouco, muito, não importa. Ou ela o ama ou é teimosa, para o bem, para o mal e para o que der e vier. Somos nós, né? Sim. Retrato de mulher. Uhum. Gente, assim, ó, a mulher é o máximo. Sim. Vocês são o máximo. Vocês são o máximo. Quer falar mais alguma coisa, Tati? Que antes que eu não paro de... Não, eu só trouxe mais uma. Se eu falar aqui, eu já falei dela no canal, mas como eu trouxe várias. Ela é contemporânea também, eu acho a gente legal
trazer gente também contemporânea, que é essa Amélie Nothomb. Aqui tem até ela nessa capa aqui, ó, que foi o último que eu comprei dela. Que coisa mais O linda. Retorno Impossível, tá vendo? Eu comprei em francês, numa oportunidade que eu tive. Acho que foi o último que ela lançou, se não me engano. Mas eu li também outro dela recentemente que eu não achei ali na minha estante, que também li em francês, mas depois eu vou colocar o link aqui. Eu só não lembro o nome do livro, porque eu sei que ele foi também lançado em português, numa uma tradução. Acho que tem uma editora que anda traduzindo algumas autoras não muito conhecidas de língua francesa. Essa aqui é uma autora belga, tá? E eu já li um livro que eu até falei já várias vezes aqui, Malu, e eu acho que tem a tradução no Brasil. Eu não sei aonde que eu achei, eu acho que uma vez apareceu para mim como sugestão na Amazon, e eu acabei lendo e gostei, daí que eu conheci, que se chama Sede. Tá? Esse livro eu já falei aqui no canal, entrou na minha lista, sei lá de que ano aí, já faz já mais de ano aqui no canal. Nosso canal tá antigo, já tá ficando velho. Ah, tá ficando velho, né? Mas tá aqui, ó, esse livro aqui tem tradução no Brasil, e eu gostei muito, tá? Ele fala, assim, pode ser um pouco controverso, pode gerar polêmica, pode ser polêmico, não controverso, porque ela está fazendo uma narração do último dia, no dia em que o Jesus está esperando para ser crucificado, tá? Então ela está narrando, como se fosse ele falando, pensando aqui, entendeu? Mas assim, eu gostei muito, é muito tocante, assim, por esse livro aqui que eu tive mais curiosidade de ler outras coisas da autora. Não sei se tem mais traduções em português no Brasil, nem em Portugal, ainda não procurei, mas como eu tive a oportunidade como eu tenho oportunidade de ler em francês, eu acabei lendo outras coisas dela em francês mesmo. E gostei. Acho que ela é uma autora talvez um pouco polêmica, né? Por alguns temas que ela aborda, mas enfim, o jeito que ela escreve, mas eu acho que é uma autora boa de se conhecer, uma autora contemporânea que, eu tem o seu valor e tem o seu... Não é muito conhecida, então o que eu queria trazer aqui também para vocês é alguém que não está muito na antena do radar aí do que está todo mundo lendo, entendeu? Não está no TikTok ou em nenhum lugar. Mas quem tiver... Só tá no TikTok. Eu nem sei qual tá no TikTok, porque eu não acompanho o TikTok, nem muito. E na livraria também, aqui acho que, se não me engano, na livraria da minha cidade não tem aquele negócio do TikTok lá. Mas enfim, fico sabendo... Ela mora na Alemanha, né? É diferente. Não, mas aqui também tem os TikTok da vida, que a minha cidade é pequena, acho que não pega muito, entendeu? É mais pra velho que vai comprar livro lá ou vai comprar cruzada, sabe? Palavra cruzada. Então, o público-alvo não é o mesmo. Talvez ali na cidade grande, ali, aqui perto, aí sim, na livraria grande, talvez tenha o TikTok, a estante TikTok ali, entendeu? Guria, eu ia terminar falando uma poesia aqui, mas eu não quero terminar ainda. Eu Ah, quero falar, agora tu falou do TikTok, tem um livro, para vocês verem que as mulheres estão escrevendo melhor em todos os estilos. Tanto, sim. tanto de best-seller, quanto de TikTok, quanto de literatura contemporânea de qualidade. O ano passado, a gente pegou no meu clube do livro, um livro que era o mais vendido do TikTok. Ah, Se chamava A Pequena Loja de Venenos. uhum, Gente, o livro é muito feminista, é muito legal, porque era um livro que contava a história de uma menina hoje pesquisando sobre uma menina de antigamente, então assim, tinha um paralelo atual e o antigo. O antigo era maravilhoso. Era na Inglaterra vitoriana, tinha uma mulher que vendia venenos. Então, uhum, assim, ó, vocês lembram que as mulheres não tinham direito à sua própria herança, que tinha todo aquele negócio. Então, o que que acontecia, assim? Como é que elas podiam se livrar dos caras, né? Tipo assim, não tinha como, né? Ela uhum, casava com um cara que era pelado, o cara ficava com a grana inteira dela. Era tudo horrível.
Então, a maneira mais prática era matando, né? Sim, Então, ela vendia isso, ela vendia veneno para as mulheres se livrarem do marido. Achei genial. cuidado, Então, Diego. é. Ai, pobre do Diego, É, ele não, ele é legal, gente. Pô, vai fazer 20 anos que eu mas, tô com ele, né? Se eu não gostasse, eu sim, era masoquista, né? é, Mas, enfim, é bem legal. A pequena. E vai que é uma beleza, aquele livro super flui, né? É aham, uma biblioteca da meia-noite da vida, sim, sabe? uhum, Que vai ser super criticado sempre, esse é Pequenas Lojas de Venenos, mas é gostosíssimo. é. Então, Escrito mas, por uma mulher, sobre um exatamente, tema feminista. exatamente, mas, bom, a Malu já falou, eu falo sempre aqui, não importa o que você está lendo, leia, Leia, né? Leia, leia. leia. Se é TikTok, se não se alguém falou, se não falou. A gente traz só aqui algumas ideias porque a gente gosta de ter companhia para ler, né, Malu? Exato. A gente gosta de ficar botando pilha nos primos e primas, né? Isso. Para que todo mundo leia conosco e a gente ter com quem conversar. E assim, Uhum, ó, antes de ir embora, eu tenho que falar de novo desse livro, da uhum, Poesia Reunida da Adélia Prado. Qualquer coisa dela vocês leiam. Eu adoro, eu me identifico com ela, porque ela é uma mulher que ficou numa cidade pequena, mas que tem uma visão maravilhosa e ela faz poesia do dia a dia, assim, sabe? uhum. E eu não sei escrever, a única coisa que eu sei fazer é ler, mas eu vejo muita poesia no dia a dia das coisas, assim, nas pequenas coisas, e acho ela incrível. E ela fala, assim, aquele poema mais famoso dela, eu acho que mais tem sido lido ultimamente, que é aquele Com Licença da Poesia, Com Licença Poética, que Uhum, ela faz um paralelo com Sococho na Vida, e ela diz, do Fernando Pessoa, e ela diz que não. Ela diz que mulher não, mulher é foda. Assim, resumindo, né? uhum, Olha só. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável, eu sou. E é isso, nós somos a mulher, nós somos a que cuida, nós somos a. A gente é incrível, gente. E fazemos tudo isso com alegria, com beleza, sem raiva, né? Porque chega de ódio, chega de sim, responder ódio com ódio. A nossa resposta aqui é o amor e a gente, apesar de nunca, né? De a gente não sermos os soldados, não somos os que pegam em armas, fizemos muito mais pela humanidade, né? sim. Sem nós ela não existiria, né? Não, Então é isso. exatamente. E não seria tão boa, né? Não, Porque até os caras que escrevem muito bem escrevem inspirados em nós. exatamente. Ou com nossa ajuda. É, com certeza. Esse é o nosso presente para nós e para vocês, mulheres, aqui no canal. Não se esqueçam, todas as mulheres clicando no sininho, ativando a notificação, dando like e se inscrevendo no canal para ajudar as mulheres que estão aqui fazendo esse programa para vocês. Com todo carinho a gente vem aqui conversar porque a gente gosta, né, Malu? Exato. E aos homens, prestigiem as mulheres. Isso. Vocês muito já se deram conta que é a melhor coisa que vocês podem fazer. E assim, ó, queremos sim, queremos flores, queremos presentes, queremos respeito, queremos tudo, tudo que nós temos direito. Sim, Então, se você está vendo esse vídeo, compra flor, compra chocolate e respeite as mulheres. isso A aí. gente vive num país que, ainda apesar de tudo, ainda matam-se muitas mulheres. E Uhum. a gente vê que essas mortes acontecem nas classes mais desfavorecidas, nas mais ignorantes. Então leiam e mandem os seus amigos lerem, Sim, para vocês ficarem mais próximos da gente, mais inteligentes e, sobretudo, mais felizes. sim. E acompanhe as primas. Aqui a leitura é Exato. garantida, né? Garantida. Sim. Abração e Tchau, um ótimo gente. final de semana.